Sou Edson Câmara, nasci no Rio Grande do Norte, em Natal. Vim para o Amazonas em 1954. Cheguei aqui em 3 de janeiro de 1954. Era terceiro sargento do Exército na época, era militar. Fiz a Escola de Comunicações do Exército, sou técnico em eletrônica. E fui trabalhar. Trabalhei no Exército, trabalhei na Sudão, na Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, durante 10 anos. Tem minha esposa, que é Indaiá Leite, dos Santos Câmara, tem meus 2 filhos, tem Ana Ruth e tem o Ricardo Câmara. Tenho dois netos, né? A minha vida foi assim, trabalhar, estudar, para crescer um pouco. Eu trabalhava dava aula de laboratório na escola técnica e de lá fui convidado para trabalhar na TV Cultura. E nessa época a TV Cultura estava precisando realmente de técnico, mas só tinha uma vaga de auxiliar. Eu não fiz questão de ser auxiliar, fui trabalhar como auxiliar. Trabalhei com auxiliar, depois passei para coordenador técnico, chefe de manutenção, e depois, com o tempo que passou, de 72, cheguei a ser nomeado diretor técnico em 1994, onde fiquei até junho de 2004. Como diretor técnico da TV Cultura. E essa foi a minha chegada em Manaus, até chegar a evoluir e chegar onde eu cheguei. Vim para o Exército, né? E eu morava na Visconde de Mauá, era solteiro ainda. Na Visconde de Mauá, né? Sabe que a gente dá umas voltas por ali, arranja namorada, por perto. Aí me casei, né? É por isso que eu cheguei até ficar morando aqui no mesmo quarteirão. Eu cheguei em 54, passei um ano e me casei em 55. E era tudo perto, né? Quartel, que antigamente que era agrupamento, que hoje é o 9º Distrito Naval. E por aqui fui ficando, nasceram os filhos, nasceram os netos. E eu continuo por aqui, graças a Deus. A criação da TV Cultura foi em 1968. O problema de verba, ela inaugurou em 1971 um programa que começava às 18 horas e encerrava às 22 horas. Programa jornalístico, telecine, programa bem curto. 4 horas, era mais ou menos isso, 4 horas de programa só, na inauguração. A Rádio Cultura foi criada assim. Passou o tempo todo, né, com a rádio de Tabatinga, Tefé e Manaus. Aí quando passou a Revolução, aí foi extinto. Aí a rádio foi que passou a ser acervo da TV Cultura. A rádio. É que até hoje é da TV Cultura. Mas quando a Revolução foi extinta, e aí as rádios de Tabatinga, Tefé e Manaus, que era lá perto do Distrito Industrial, né, elas foram extintas, aí o acervo ficou com a TV Cultura. Não, o pessoal da terra que não deu muito trabalho, não. Porque o trabalho sempre existe, né? As coisas picuinhas, tudinho, mas nunca deram trabalho, não. Eram pessoas dignas, bons funcionários, todos eles. As desavenças, elas existem, mas são pequenas, né? Que dá para resolver sem problema. Né? Eu vou falar dos superintendentes que eu me lembro da época. Era Tenente Nogueira, né? Tenente Nogueira, que era
Era professor de administração lá na escola de contabilidade que tinha aí, professor Nogueira. Era professor Renan de Freitas Pintos, que era professor da universidade. Era um risado. Jorge Marques, Ceres Borges, se fazia o projeto e nós nos dirigíamos à Secretaria de Finanças do Estado. Chegávamos lá, sempre chegávamos 8 horas e passávamos 4 horas às vezes para ser atendido. E às vezes não conseguíamos nada. Então sempre foi difícil. O Estado, apesar do canal ser do Estado e da Secretaria de Cultura, o Estado nunca deu muita importância à TV Cultura, até hoje, eu acho. E a exploração da TV sempre foi explorada pelos outros canais. E naquela época ainda tinha outro problema, que nós não podíamos exibir comerciais, então tínhamos que gravar comerciais para outras emissoras, né? Só quem tinha ali com o Embratel era a TV Cultura, o link. Aí depois nós conseguimos comprar, na época no primeiro mandato da Ceres, que eu fui nomeado diretor técnico, eu consegui com o Amazonino Mendes, que era o governador, conseguimos comprar um aparelho de satélite, que ainda até hoje está guardadinho lá na televisão, enferrujando, né, sem funcionar, né, mas está lá. Né, e transmitimos muitos programas como diretamente da Ponta Negra, como o Bem Brasil, o Edson é testemunha, todos os domingos transmitia um programa direto para o Rio de Janeiro. O Bem Brasil, que é um programa lá, era da TVE do Rio, né? Do Rio de Janeiro, era transmitido aqui da Ponta Negra, através do nosso link. E nessa época foi que conseguimos comprar também o gerador de 440 kVA, que, segundo as informações, está funcionando até hoje, graças a Deus. A televisão teve 4 razões sociais. TV Educativa do Amazonas, Superintendência de Televisão Educativa, Fundação de TV Educativa do Amazonas, depois Fundação Televisão e Rádio Educativa. Teve 4 razões sociais, de 1971 até 1990, até 2004. O projeto Suma Uma era um projeto da BBC de Londres. Quem comandava o projeto da BBC de Londres era o Mr. Welsh, que foi acidentado aqui perto do Rio Negro. E eu era operador de áudio e era técnico de áudio do projeto Suma Uma, na época. E foram distribuídos diversos receptores que foram doados pela BBC de Londres. E o projeto, na realidade, era quase... Quem tomava conta era a BBC de Londres, que tomava. Era educação à distância. Formação de professores leigos à distância. Eram professores que não tinham ensino fundamental. O conselho existia porque a televisão, quando era superintendência, ela era uma autarquia, não tinha autonomia, certo? A razão social ser superintendência de televisão e rádio era uma autarquia. Aí quando foi na época, aí passou a ser fundação. Aí passou a ter autonomia administrativa. Então tinha que ter um conselho para administrar a fundação, entendeu? Porque ela passou a ter autonomia administrativa. E esse conselho era que comandava a fundação. Eu não sei se já foi revertido ou não. O canal C da Secretaria de Cultura do Amazonas, da SEDUC, então ela sempre teve dificuldade de conseguir verba para realizar os seus projetos, para atualizar o estúdio, atualizar a parte técnica, sempre teve dificuldade. A única coisa que eu consegui melhorar quando eu estava lá foi criar um almoxarifado técnico, né? Porque
né, aqui era, como era a Zona Franca, você para mandar uma câmera consertar em São Paulo, na Sony, você tinha dificuldade burocrática, né, porque você tinha que provar que era da televisão e tinha uma burocracia muito grande. Então eu criei um almoxarifado técnico e mandei os técnicos, na época, fazer curso lá na Sony. E ia de um por um. Aí eles voltavam, iam lá e voltavam. Aí consegui uma verba boa, fiz um almoxarifado, aí as câmeras deixaram de ser consertadas em São Paulo e foram... todo o serviço era feito diretamente no almoxarifado da televisão, da TV Cultura. Qual foi o melhor momento da televisão, você acha? O melhor momento da televisão foi quando ela passou para ser fundação, aí ter autonomia administrativa própria, que aí facilitou tudo. Facilitou, você tinha verba, fazia os projetos e conseguia verba direto do governo, porque era uma fundação, através da Secretaria de Cultura, entendeu? O concurso da TV Cultura que fez, o que o senhor tem feito agora? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Rapaz, isso eu não vou te dizer porque eu não estava mais lá, não tenho nem conhecimento. Eu só ouvi alguma coisa nos jornais. As dificuldades lá, o pessoal reclamando, mas o motivo eu não sei, não posso te dizer porque eu não tenho conhecimento. Só tenho a agradecer hoje a TV Cultura, o que eu aprendi, que eu pude ensinar, que eu pude ajudar, né? Agradeço muito a TV Cultura, ter passado esses 29 anos lá. O salário que o senhor ganhava na TV Cultura é compatível com a sua profissão? Inicialmente não. Aí depois, realmente depois melhorou muito. Quando passou a ter autonomia administrativa, né? O senhor tem saudade da TV Cultura? É? O senhor tem saudade? Sempre tem, né? Porque você cria uma família. Durante 29 anos você cria uma família, você tem todo o pessoal de trabalho, seus colegas de trabalho, como se fosse da família. Você está mais ao lado do pessoal que trabalha do que da própria família, né, no trabalho. Meu maior legado da TV Cultura foi ter conseguido fazer um almoxarifado técnico na TV Cultura que não existia e ter conseguido comprar um link completo com parabólico para transmissão via satélite. Que na época, inclusive eu tive sorte, que na época o cruzeiro era mais valorizado do que o dólar. Custava 82 centavos um dólar. 82 centavos de cruzeiro. E saiu muito barato. Se hoje eu fosse comprar o link que está parado lá, hoje não saía por menos de 5 milhões de reais. Atualmente não tem muito o que dizer da TV Cultura. Você assiste a TV Cultura? Assisto os Carrossel da Saudade, apesar de ser gravado. Você acha que você poderia contribuir assim mesmo aposentado com a TV Cultura ou com outra? Depende do interesse administrativo da organização, né? Se não tiver nenhum interesse até hoje, é porque os meus serviços eu acho que já foram esquecidos, né? Já passou da época. Mas eu estou sempre à disposição para qualquer informação, para qualquer coisa que precisar, eu estou aqui à disposição. É preciso que os governantes, os governos do Estado, aliás, se interessem pela TV Cultura. Tem que ter vontade política de fazer ela crescer, só isso. Basta que o governo tenha vontade e faça com que ela cresça. Não precisa mais nada do que isso. A falta ao meu ver, a falta de interesse do próprio governo. Só tenho que agradecer a você pela reportagem que você me deu a oportunidade de falar sobre um órgão que eu passei quase 30 anos trabalhando, né? E que eu tenho muita saudade, né? Pessoal, da minha família, da cultura. Só isso. Vou mandar um abraço para a Eri Ruth, que é minha sobrinha, que viu a primeira reportagem lá em Fortaleza e me passou pelo Facebook. Tá? Um abraço para ela e um beijão.